Senhoras e senhores, boa tarde. Dando continuidade aos trabalhos desse seminário de Psicologia Jurídica, convidamos a compor a mesa e anunciar os palestrantes desta tarde, senhora Mônica Lembruger, psicóloga presidente da Comissão de Psicologia Jurídica do CRP 14. Boa tarde. Agora nós iremos efetivamente falar sobre as UNEIs, sobre os nossos adolescentes. E para compor a mesa eu gostaria de chamar o Sérgio, que além de psicólogo, meu amigo de Buenos Aires, né, Sérgio? E o Sérgio é doutorando em psicologia pela Universidade de El Salvador, Buenos Aires. Ele é mestre pela Master Internazionale em Criminologia Crítica, Sicurezza e Prevenzione Sociale pela Università degli Studi di Padova, Itália. Especialista em estudos de criminalidade e segurança pública pelo CRISP, UFMG, especialista em criminologia pela CADEPOC, PUC, Minas, graduado em psicologia pela PUC, Minas, pesquisador, atuando principalmente nos seguintes eixos: políticas de prevenção e criminalidade da criança e adolescente, atua como técnico social do CRES, e no acompanhamento da medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em parceria com o Juizado da Infância e da Juventude, coordenador do FOCA, Fórum da Criança e do Adolescente. Sérgio, por favor, suba a mesa. Quase que eu fiquei sem respirar, hein? Agora o meu outro amigo Sidney, grande parceiro nosso, conselheiro. O Sidney Ferreira Ribeiro Júnior possui graduação em Psicologia pela Faculdade Católica de Mato Grosso, é especialista em Psicologia centrada na pessoa e desenvolvimento de recursos humanos para a qualidade pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em auditoria, controladoria e perícia em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, presidente do Conselho Municipal de Antidrogas, COMAD, no município de Três Lagoas, MS, membro titular da Comissão Municipal de Enfrentamento à Exploração Sexual contra as Crianças e Adolescentes, CONSEX Três Lagoas, professor das Faculdades Integradas de Três Lagoas, AEMS, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região, servidor público estadual, psicólogo do Ministério Público Estadual, lotado na cidade de Três Lagoas. Nós agora vamos fazer uma mesa aqui. Primeiro o Sérgio vai estar falando, posteriormente o Sidney, e aí a gente vai abrir para aqueles que quiserem fazer perguntas, fazer suas considerações. Então, com a palavra, o Sérgio, por favor. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Eu me sinto lisonjeado vindo de Belo Horizonte para fazer parte, desse seminário. Foi um evento que trouxe muita felicitação, vendo o convite da Mônica e percebendo que tem uma grandiosidade no trabalho em cima da perspectiva de que se quer construir, de qual que é a premissa que a gente está buscando hoje. E a satisfação, então, é prever que a necessidade de discurso, de diálogo sobre essa prática, ela tem que se fazer em todo o território nacional. Pode passar para a segunda tela, por favor. Hoje, não sem outras intenções, eu coloquei todas essas logos na tela inicial para dar um pouco a dimensão mesmo de qual que é a discussão que a gente está fazendo. Criança e adolescente hoje ela não é só uma pauta da assistência social, da saúde, da educação, mas ela está pautada em todos os outros circuitos, em todas as discussões que a gente tem feito. Hoje a perspectiva da criança e do adolescente ela se faz necessária dentro dessa discussão porque a gente está com um olhar que não é fixo na execução de atos infracionais necessariamente, mas mais pautado ainda na necessidade de se prever e ter prevenção para criança e adolescente de atos infracionais. Então, no momento que a gente começa a pensar e dialogar essas políticas públicas, é em cima disso. O que se tem feito hoje dentro da federação que pode se dizer como processos de prevenção à criminalidade infanto-adolescente? Então, a gente pensou um pouquinho nessa situação de falar da interface da psicologia nas ações e consolidação da segurança pública para a adolescência. Intervenções socioeducativas de caráter pedagógico e promoção da cidadania na prevenção à criminalidade. A ideia de pensar essas atividades é previsto a partir da diretriz, Estatuto da Criança e do Adolescente, em função das medidas socioeducativas que são executadas, tanto no caráter federal, estadual e municipal.
as medidas socioeducativas são divididas, né, dentro dessas 3 esferas. Pode avançar a tela. E eu inicio o trabalho falando um pouco sobre a execução do trabalho do técnico, né? Qual que é esse técnico jurídico? Esse técnico que fica diante desse adolescente que se apresenta, autor de atos infracionais. Então, qual que é a condução que se dá a partir daí, né? Então, assim, qual que é a nossa perspectiva de emancipação desse sujeito? Ele está ali com caráter judicial, né? Porque a situação de atos infracionais requeriu todo um processo jurídico que o levou para um cenário socioeducativo, do qual o juiz determinou para ele uma das sanções, que são as medidas, né, socioeducativas: prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, internação, obrigação de reparar o dano ou advertência. Essas medidas, elas são verificadas pelo judiciário de acordo com a premissa qual que é o ato, qual que é a delicadeza, a gravidade. Em função desse cenário, em função da gravidade, em função desses teores, o judiciário entende, então, qual medida aplicar para esse adolescente. Então, a ideia que se apresenta, pode avançar a tela, é da gente pensar que esses adolescentes, eles são de uma faixa etária, de uma população específica, de um território específico, e aí eu estou fazendo um recorte específico com o Sudeste, Belo Horizonte exclusivamente. Nós temos uma realidade política, econômica e social particular, né? Assim, nós temos grandes centros de aglomerados, né? As populares favelas, e a maioria dos adolescentes autores de atos infracionais, elas estão direcionadas dessa população, desse território específico. Então, esse recorte, inclusive, pensa na possibilidade de fazer esse diálogo e essa escuta desse adolescente autor de atos infracionais. E a gente contextualiza esse adolescente, lembrando o que o Rafael dizendo mais cedo, né? A história clínica, a história social e uma possível delimitação de riscos diante do caso, né? E eu penso o adolescente aí, enquanto isso, né? Como possibilidades, né? Possibilidade de reintegração, de reinserção social. E eu acredito que tem muitos técnicos aqui hoje, né? Na função psicólogos enquanto técnicos do serviço judiciário, que trabalham com as medidas ou que trabalham em unidades de internação ou aplicação de outras medidas a partir de CRAS, CREAS. Então, esse trabalho ele se faz necessário porque a nossa perspectiva qual que é? Aplicar a sanção que foi determinada pelo judiciário e, ao mesmo tempo, possibilitar que esse adolescente emerja, surja nesse sujeito, a subjetividade, responsabilização, que é tanto no plano jurídico quanto no plano social e subjetivo. Só que esse adolescente ele não vem pronto para a gente, né? Assim, a necessidade é de fazer dialogar, fazer se perguntar, né? Às vezes ele não sabe sequer por que do ato infracional, por que dessa infração. Então, às vezes ele chega demandando essa condição de precariedade. A gente percebe isso em muitas situações. Quando você vai construir o fato histórico, né, com o adolescente, depois da determinação judicial, ele próprio não sabe dizer do seu ato, né? Então, assim, isso já é, para a gente, um artifício de intervenção, da necessidade de elaboração, junto com ele, desse procedimento, desse processo todo que ele vivenciou, né, de uma forma, dentro do histórico de vulnerabilidade, violação de direitos, acaba sendo um sujeito de direitos violados e violador de direitos, né? A gente está aí com uma situação atípica. E quando a gente pensa esse sujeito, a gente não está falando só de um sujeito subjetivo, né? A gente está falando de um sujeito social, de um sujeito que está inserido nas discussões da educação, da assistência, a necessidade de construir uma rede de parcerias, né? Ela é fundamental quando a gente percebe que não é só a Secretaria de Assistência através das políticas públicas, né, de proteção e atenção, não é só o judiciário que aplica a sanção, mas é fazer esse sujeito circular nesses espaços, né? Pode avançar. Então, um pouco do caráter do orientador social, que é esse técnico que acompanha, buscar formular intervenções a partir desse diagnóstico da prática cotidiana, ou seja, o que foi verificado com esses adolescentes, que é marcado por esse social que diz, né, que diz dessa história desse sujeito.
que apresenta um sintoma, e esse sintoma às vezes pode ser denominado como ato infracional, né? O que pode ser dito desse lugar? O que a gente percebe é que esse adolescente tem aí, dentro dessa relação familiar, as interações, as conduções, muitas vezes histórico familiar, pais, situações de divórcio, situações que sequer têm um histórico de pais, né, de paternidade, filhos que vivem com os avós ou com parentes ou com outra situação histórica atípica. Então, a tentativa é de produzir, né, assim, um discurso de condução, de fazer favorecer desse sujeito que apresenta-se socialmente pela via da transgressão. Assim, como que pensar esse lugar hoje? Como que fazer desse sujeito, desse indivíduo, um sujeito, né? Assim, essa delicadeza, ela perpassa a nossa reflexão da prática, né? Assim, divulgando um trabalho social, se interpondo diante do social que se apresenta, colocando a ideia do técnico judiciário com o valor que se requer desse lugar, ao mesmo tempo te demanda uma postura diante desse outro que se apresenta, que é esse adolescente. Então, qual que é a perspectiva? Ela é sua enquanto analista, enquanto técnico judiciário, que está diante de um objeto, que é necessário fazer uma pesquisa, de estudar, saber a condição desse sujeito, mas ao mesmo tempo é desse sujeito que te demanda esse lugar. Ele se apresenta dessa forma, ele se apresenta com o horror da situação que ele vive e pede, né? Ele carece de um diálogo, de uma possibilidade de fala, que não sabe, às vezes, produzir essa própria fala, né? Às vezes ele não sabe como elaborar, ele não sabe dizer desse mal-estar, ele não sabe dizer dessa infração. E eu fico pensando assim, como que a gente poderia pensar essa situação no diálogo diante da prática institucional, né, que me ocorre a situação assim, como que hoje o psicólogo pode estar atuando nesses lugares, requerendo, né, a demanda de avaliação, que é a pauta inclusive do seminário hoje, a delicadeza de dizer do outro, né, assim, como que se produz esse lugar, como que se apresenta isso inclusive para o nível judiciário. Pode avançar. Esse adolescente que busca de alguma forma se inscrever nesse registro social, e essa ideia de falar um pouco da prática, né, da prática da transgressão, da prática da infração, a partir da condução do ser desse sujeito. Pode avançar. Não estou acostumado com esse calor de Campo Grande. Belo Horizonte é bem fresquinho, quase... Quando a gente pensa, então, na necessidade de criar esses interrogantes, né? Porque até agora, então, eu estou falando com vocês qual que é a posição que nós devemos ocupar diante desse adolescente. Não estou querendo propor uma intervenção até então. Estou querendo que nós nos interroguemos, né, diante da nossa prática, de qual que é o espaço que nós podemos executar, de qual que é a habilidade, qual que é o nosso recurso diante do judiciário, com a nossa interlocução, como instrumento da psicologia, né, para poder alcançar uma intervenção que seja eficaz na produção de subjetivação desse sujeito. Pode avançar essa tela. Esse sujeito que se apresenta para a gente, ao mesmo tempo, ele é um sujeito psicológico, um sujeito subjetivo de construções cognitivas, tanto que a própria a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem reafirmar isso para a gente, né? Rafael o Haroldo disse hoje mais cedo sobre o paciente louco. E agora eu falo um pouco sobre a tipicidade também do adolescente autor de atos infracionais. Então, assim, existem dois tipos de particularidades. E no caso da medida de segurança para o louco, para o adolescente existe então a medida protetiva e a medida socioeducativa. Por quê? Porque ele também é um sujeito inimputável. É a necessidade de pensar esse lugar então como
Um que não responde por si, porque ainda não tem uma constituição madura, intelectualmente elaborada, para poder dizer que esse lugar dele demanda aí uma imputabilidade. Selossi, ele diz também que a ideia desse sujeito, ele não é só um sujeito psicológico, tanto que a legislação impõe para ele uma responsabilidade, ele passa a ser um sujeito judiciável. E o que é o judiciável? É que ele cumpra o teor jurídico da sanção imposta para ele, a partir das medidas socioeducativas, e, ao mesmo tempo, é onde entra o cenário jurídico, né, da psicologia, de possibilitar para esse sujeito uma imersão, uma saída desse lugar de pseudo-conhecimento, de pseudo-possibilidades, mas para um campo de responsabilização, um campo de dar conta de dizer de si, de dar conta de dizer do seu ato, de poder construir conosco, e isso na trama, né, do acompanhamento, do atendimento, um lugar de inscrição para ele dentro do próprio registro social. Junqueira e Assis propõem esse modelo de análise, né, para dizer do estrutural, do sociopsicológico e do individual. Pode avançar. O nível estrutural, conforme a autora aborda, diz das condições sociais do adolescente que vem cometer delitos, reportando relações nas quais o adolescente está inserido, atribuindo-lhe dali o ponto de partida para uma possível trajetória infracional. O sociopsicológico se refere ao grau de controle das instituições, família, escola, grupos de amigos, entre outras, em relação aos adolescentes. Qual que é o nível de intervenção e de interferência que essas instituições têm, né, na relação com o adolescente? Já o individual diz respeito aos aspectos biológicos e psicológicos, os mecanismos internos dos jovens. Pensar o sujeito hoje enquanto biopsicossocial é dizer dessas três esferas, né? É dizer que ele tem constituições que vão para além daquilo que ele sabe nomear, são aquelas que ele pode dizer para a gente das interações sociais, as construções das relações dentro no morro, no tráfico, no envolvimento com a criminalidade, nas relações religiosas, no encontro com a família, ou no desencontro com a família, porque muitas vezes a família se apresenta de maneira mortífera para esses adolescentes. Então, é interessante pensar nessa possibilidade, inclusive, né, assim, até que ponto que esse enlaçamento com a família favorece uma construção de relações sociais que viabiliza a construção de um sujeito social, cidadão. E muitas vezes esse sujeito também tem esse desencontro com a família. Essa família, né, tem um histórico de prostituição, de envolvimento com os irmãos mais velhos dentro do tráfico, de envolvimento infracional de crimes, de delitos pelos pais, e às vezes isso inviabiliza o acesso desse sujeito dentro do social, dentro desse ser social, dentro dessa relação, dentro dessa esfera que se espera desse sujeito social. Pode avançar? Então, a instituição jurídica ela tem um papel educador e reparador. Né? Então, assim, um conceito que se coloca para um terceiro que restitui ao jovem, ao adolescente, lê-se aí, a sua palavra, permitindo-lhe resgatar o sentido do seu ato. Só que isso é uma situação delicada, porque eu disse lá atrás que tem momentos que esse adolescente não sabe sequer nomear esse ato, né? Ele não sabe dizer de si nesse momento. Assim, qual que é o registro que ele tem disso tudo? Aí a instituição jurídica, né, pelo poder judiciário, possibilita para ele esse encontro através da lei, né, da audiência judiciária, da imposição, da aplicação da sanção, da medida socioeducativa, inclusive esse encontro, possibilitando, né, que a repressiva da sanção, para que esse adolescente possa ter a oportunidade de conhecer e vivenciar o aspecto protetor da lei, o não do interdito, para a introjeção da interdição. O da orientação psicopedagógica, que para reconduzi-lo dentro do processo de reinserção social, onde desprendemos investimentos e articulações institucionais. No momento que a repressiva da sanção atuou, o juiz aplicou a medida socioeducativa, qualquer que seja ela, o cenário institucional aparece, os técnicos jurídicos entram em cena. Então, seja ele numa internação, seja ele no meio aberto, seja ele na prestação de serviço à comunidade ou na liberdade assistida com um acompanhamento específico desse sujeito, é onde que as relações, as construções de rede, e aí a rede de saúde, de educação, da assistência social,
faz desse sujeito o quê? Uma entrada no cenário social, faz uma inscrição desse sujeito e possibilita esse sujeito dizer de si. É o momento que a necessidade do diálogo e da relação desse profissional jurídico, psicólogo, em outras circunstâncias o assistente social também assume esse lugar dentro do CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência, onde dentro do município são os dois responsáveis pela aplicação das medidas em meio aberto, que é a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade. Eles fazem esse diálogo com a rede. E o da reparação, para que internamente promova a reconciliação consigo mesmo e com a sociedade. Essa reparação, ela também está intimamente ligada com a repressiva da sanção. Por exemplo, no momento que o juiz aplica uma obrigação de reparar o dano, o próprio termo diz de, né, ou uma prestação de serviços à comunidade, que o adolescente ele tem que recorrer à social, para que nesse social ele faça uma reparação daquilo que o juiz considera que seria uma possibilidade de ele trazer, né, para a comunidade, aquilo que ele poderia oferecer, e aí é construído através da orientação psicopedagógica, que é a construção da possibilidade do cumprimento da medida numa creche, num centro esportivo, utilizando da potencialidade daquele adolescente e, ao mesmo tempo, favorecendo com que a comunidade aproprie de algum bem que seja essa troca, essa transferência. Pode avançar? Essa prática, né, bem como a teoria, e aí a orientação que a gente utiliza dentro das medidas em meio aberto em Belo Horizonte é através da psicanálise. Supomos que essa angústia seja um sinal o qual, através de um tímido pedido de socorro, buscava enlaçar uma espécie de brilho qualquer no olhar do outro que pudesse testemunhar a sua condição de desamparo. Ver esse sujeito social subjetivo também, né? Assim, as duas interfaces elas são muito próximas, muito tênues, ao mesmo tempo que esse sujeito que não se sabe nomear, ele se apresenta, né? E ele se apresenta demandando um saber dizer de, né? Assim, apresentar para ele a possibilidade de construção dessa subjetividade, de dizer, de possibilitar que ele possa elaborar, inclusive, esse cenário que ele vive. É o momento que a gente constrói com ele, então, a possibilidade da responsabilização pelo ato infracional cometido. Pode avançar? E aí é uma tarefa difícil, né? Assim, a gente está ali simplesmente para utilizá-lo como objeto de estudo da psicanálise, que muitas vezes a gente tem que fazer uma construção analítica, construir o caso, saber o diagnóstico estrutural, a intervenção possível, porque muitas vezes a gente não pega casos só de neurose, histeria, tem casos mesmo de psicose, de encaminhamentos terceiros que a gente tem que fazer. Então, assim, qual que é o diagnóstico estrutural desse sujeito que se apresenta para a gente saber como conduzir o caso, né? Devolver isso, inclusive, para o judiciário, falar assim, olha, tem um alcance à medida que foi aplicada e daqui para frente nós não temos pé para fazer mais. Então, assim, essa necessidade de pensar. Mas, ao mesmo tempo, isso também nos delata na necessidade de fazer o quê? Desburocratizar essa coisa que é institucional, que é Estado, que é município, que é federação. Lacan, no seminário sobre ética da psicanálise, especificamente na lição 17, intitulada A Função do Bem, aponta o quanto o ideal de fazer o bem, de curar, pode trazer problemas na condução de uma análise, pelos impasses que isso produz na posição do sujeito em relação ao seu desejo. Então, assim, a gente está na Secretaria de Assistência Social, Bem-Estar, Secretaria do Bem-Estar do Menor, da Criança e do Adolescente, Secretaria da Vítima, do processo de vitimização, da emancipação do sujeito. Então, já há uma premissa de tentativa de fazer o bem, né? Assim, é intitulado como tal. Só que no processo analítico a gente já percebe que isso não é uma via direta, né, de dar e receber. Você não pode ofertar isso dessa forma, porque a resposta não vai ser da mesma forma. Pode avançar. Então, Lacan propõe isso. Nos convoca a acolher os significantes que, no transcorrer do processo, situa o desamparo vivenciado pelo sujeito, e é necessário a gente mostrar, então, essa experiência que ele vive, que às vezes ele não sabe dizer dela, não sabe nomeá-la sequer, e deixá-lo num excesso de excitação
que não pode ser suficientemente simbolizada face ao iminente desmantelamento da sua própria imagem. Então, esse aí é praticamente o nosso trabalho diante, né, da psicologia jurídica, com os conceitos, da teorização e da execução diante dos adolescentes autores de atos infracionais, quer sejam e onde estejam, se em meio aberto, se numa semi-liberdade, se nas UNEs, nas internações. O nosso fazer diz dessa prática, de favorecer com que esse sujeito apareça, para poder produzir dali, então, o significado do seu sintoma, que ele possa reconhecer-se enquanto sujeito social, enquanto sujeito psicológico, e possa construir, então, a partir desse momento, o processo de emancipação que a legislação, que a imposição judiciária, oferta para ele, que é o momento de particularidade dele em relação à justiça comum, em relação ao adulto. As consequências que saem daí, a gente pode ver nas respostas que nós temos diante do próprio cumprimento da medida, das medidas, né, das várias medidas. Muitas vezes o adolescente reincide, e ele reincide como resposta a uma não elaboração da primeira incidência, ou muitas vezes esse adolescente dá conta de escutar e de construir com você, porque muitas outras coisas perpassam as diversas medidas, cada medida tem um período específico, ela tem um propósito específico, visando a metodologia de cada medida socioeducativa, mas a premissa maior dela é sempre essa, de emancipação desse sujeito. Pode avançar? Pode avançar. Não tem a legislação, né, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigo 88, as diretrizes da política de atendimento, na esfera da municipalização do atendimento, então que são meio aberto, criação de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele ofertou para a gente a possibilidade, o quê? Que ramificou dele o SINAS, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é ordenamento de princípios, regras, ações, caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve o processo de elaboração do ato infracional e da execução da medida socioeducativa. Esse sistema nacional inclui sistemas estaduais, distritais, municipais, bem como todos os planos políticos e programas específicos de atenção a esse público. Então, a gente tem a normativa, Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, e terceirizando agora a situação do SINAS, que ele entra agora com uma possibilidade de refortalecer o diálogo que a gente tem na construção e a viabilidade do acompanhamento do adolescente autor de atos infracionais, qualquer que seja a instância que ele esteja, estadual, distrital ou municipal. Porque, inicialmente, eu disse que as medidas são divididas, cada uma de responsabilidade de uma estrutura, do município, do distrito, do estado. Pode avançar? São as resoluções, o projeto de lei, pode avançar. Pensando, então, nesse sujeito, né? Assim, a gente está perfazendo um sujeito social que tem as relações, que é atravessado pelo sistema de saúde, pela assistência social, pela educação, pelo sistema de justiça, e tem de dizer de si. Então, assim, como que esse sujeito está circulando em todo o sistema de garantia de direitos? E como que nós estamos fazendo e possibilitando que esse sujeito circule? Porque muitas vezes ele não tem, dentro do espaço social, a relação familiar, ele não tem, dentro do conceito de educação, dentro da escola pública, dentro da Secretaria de Saúde, possibilidades de fazer com que esses atores que já estão ali impregnados de trabalho, que muitas vezes a gente escuta isso como queixa, já tem coisa demais para fazer, como que eu vou dar conta hoje de mais uma coisa que é adolescente infrator? A gente escuta isso demais no diálogo com a rede. Então, assim, qual que é a nossa responsabilidade, inclusive de fazer com que esse sujeito se responsabilize pela coparticipação, pela cogestão do que se propõe e preconiza. A necessidade de se pensar, então, como incompletude institucional. Incompletude porque cada um, então, se complementa, porque eu não dou conta de fazer tudo na assistência social e eu vou demandar da educação uma intervenção que vai demandar um diálogo com a rede de saúde mental ou com a rede de saúde pública. Pode avançar. E aí, necessariamente, o diálogo vai demandar, então, o que é da protetiva, o que é da sanção
da lei, o que é de emancipação desse sujeito, dentro de eixos temáticos de intervenções, oportunidade, trabalho, família, porque as medidas com caráter psicossocioeducativo, elas propõem que esse sujeito emerja e que ele está inserido no espaço social. Então, ele tem irmão, ele tem pai ou ele tem mãe, quando tem esse cenário. Ele tem um outro que é terceirizado, né, que o Estado responsabiliza esse sujeito para fazer uma construção, e a gente, né, enquanto profissionais do direito e da psicologia, estamos intimamente ligados com essa relação, com esse diálogo com essas outras instituições, para favorecer que esse sujeito dê conta de emancipar ou de entrar dentro de um cenário mínimo de possibilidades. Pode avançar? Então, mais uma, né, necessidade de entrada em tratamentos, garantia de adolescentes de direitos de assistência pré-natal, quando o caso de adolescentes mães, ou que estão em processo, né, de gestação. Muitas vezes, a gente tem que fazer um diálogo muito delicado com o judiciário, porque adolescentes que entram na gravidez e recebem internação sanção por descumprimento às condicionalidades que a própria medida impõe a ela, quando essa condição é uma condição de particularidade e excepcionalidade. Então, a gente tem que solicitar uma suspensão da medida, o período, avaliar, inclusive, pela própria Constituição do Estatuto, qual a condição daquela adolescente de cumprir a medida que foi para ela imposta, aplicada. Quando não, nós temos, inclusive, autonomia de solicitar uma extinção desse processo em função dessa emancipação ou desse momento particular que essa adolescente está vivendo. Pode avançar? A responsabilização da assistência social, do trabalho-emprego, da cultura, da previdência, são todas as políticas que são uma parte do nosso trabalho que às vezes a gente não entende como sendo nossa responsabilização, assim como sendo papel, né? Assim, não, eu tenho que lidar só com um adolescente autor de atos infracionais no momento que ele está dentro da minha instituição. Se eu estou lá na UNEI, que me cabe atendê-lo aqui no box de atendimento, mandar um relatório socioassistencial a cada 2 meses, ou então esperar a audiência para ver se ele recebeu uma progressão de medida, que foi para o meio aberto, então um meio aberto que se atenha com o caso dele, e aí ele vem para mim no meio aberto, aí eu fico lá só no box de atendimento, mando ele para cumprir serviço comunitário e acabou. E cadê a emancipação desse sujeito? Cadê a promoção da cidadania? O que eu estou fazendo para esse sujeito simplesmente não ser mais um dado estatístico que passou por mim? Então eu fiz meu papel de psicólogo jurídico, mandei meu relatório, cumpriu a parte judicial, que é cumpriu a medida? Cumpriu, ok. E o caráter psicopedagógico, socioeducativo? O que aconteceu com esse menino? Então isso aí são as possibilidades de entrelaçamento que as políticas sociais têm como responsabilidade do técnico. Então, eu sou um psicólogo social, mas eu sou um psicólogo jurídico, eu sou um psicólogo clínico, eu tenho que me ater com outras questões que estão intimamente ligadas com a emancipação desse sujeito que está lá atrás, que a gente está pensando nele. Pode passar. Pode passar também. Essa última lâmina fala também da segurança pública. Uma discussão que está em voga é qual que é o teor da segurança pública em relação às medidas socioeducativas e em relação à prevenção à criminalidade de crianças e adolescentes. A execução, ela se aplica a adolescentes que já cometeram atos infracionais. Então, qual que é o teor hoje da segurança pública em relação à prevenção de atos infracionais, para que esses adolescentes não venham cometer atos infracionais? Então, o que está em pauta hoje, né, nos fóruns de segurança pública, em pesquisas, em trabalhos acadêmicos, inclusive, é ver o que se tem feito hoje dessas políticas sociais que podem ser nomeadas enquanto preventivas para que não se tenha, então, a inserção, a entrada desse adolescente na trajetória infracional. Pode avançar? E tudo isso é de responsabilidade do município, da esfera do governo estadual e federal. Pode avançar. Pode passar. Pode avançar para ela. Então, nosso trabalho sai do lugar meramente sancionário, né, que é judiciário, então ele responde por aquilo, cumpriu a medida. Não é só isso que a gente tem que fazer. Nós também temos um projeto pedagógico como ordenador da ação da gestão de atendimento socioeducativo,
que possibilita a entrada desse sujeito nesse cenário social, nessa relação com o outro social. Participação dos adolescentes na construção, monitoramento e avaliação de ações socioeducativas. Então, é a possibilidade de dialogar com o município na entrada desses meninos em cursos profissionalizantes, em retorno para a educação, restabelecimento das séries, né, perdidas, em oficinas, em atividades culturais. Muitos desses adolescentes, eles não sabem sequer nomear o que tem de recurso no próprio município. Existem casos de adolescentes que têm centros culturais no próprio bairro, que eles não sabem se eles têm autorização para entrar. Assim, eles não se autorizam a dizer que aquilo faz parte do recurso que eles têm como políticas sociais. Aquilo é só para elite, eu não vou ali porque os almofadinhas, os não sei o quê. Então, assim, às vezes eles não se apropriam do espaço que se tem disponível e aí vivem marginalizados. Mas aí é uma marginalização que é ontológica, que é da cultura, né? Então, assim, fazer com que o adolescente circule por esses espaços é uma possibilidade, inclusive, de emancipação. E respeito à singularidade do adolescente. Presença educativa, exemplaridade, como condições necessárias na ação socioeducativa. Pode avançar? Pode avançar. Diretividade no processo socioeducativo, disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa, exigência e compreensão enquanto elementos primordiais de reconhecimento e respeito ao adolescente durante o processo. Isso é um caráter delicado porque a gente pretensiosamente entende que se o juiz determinou uma ação, aquele adolescente tem que cumpri-la. Isso é sim da parte jurídica, da jurisdição, de dizer que se ele recebeu a medida, ele tem que responder por ela juridicamente. Tem adolescente que não dá conta. Tem adolescente que atua naquele momento ali, a gente vai fazer uma análise estrutural depois, esse adolescente parte ao ato, ele não dá conta e atua agredindo, verbaliza isso, apresenta novos sintomas, fica doente. Então a gente tem que pensar então qual que é a possibilidade desse sujeito. Fazendo discussão na rede, inserindo esse sujeito num cenário da saúde, fazendo uma escuta daquilo que se apresenta, não é uma escuta oral, né? Mas é uma escuta do cotidiano, da relação com a rede parceira que acolhe esse adolescente e a construção que se dá nesse trabalho. Pode avançar? Responsabilidade, né? Da diferença, das organizações, dos trabalhos socioeducativos. Pode avançar. Pode avançar? Sim. São as condições mínimas, né, de básicas para o atendimento socioeducativo, que a gente pensa que tenha, né, recursos humanos suficientes, acompanhamento técnico, os direitos humanos sejam reservados e preservados, desenvolvimento pessoal e social do adolescente e alianças estratégicas. Qual que é a produção de caráter que a gente tem como intervenção possível para esse adolescente? Pode avançar. Quais são as possibilidades, os eixos, né? A saúde, o diálogo. Isso aqui foi mais uma construção que eu fiz muito metodológica de tudo isso que eu tenho dito. Pode passar também. E o PIA, que a gente recebe, né, como plano individual de atendimento, que é a construção de um projeto pedagógico para cada adolescente, e a gente trata o adolescente no caso a caso, né? Assim, a gente não tem um manual de instrução para dizer que todo adolescente é autor de ato operacional, a gente tem que intervir e resolver e atuar e trabalhar nesse molde. Não existe um molde para trabalhar com o adolescente, porque não existe um adolescente coletivo, né? Existem adolescentes. E isso faz com que a gente tenha, então, essa singularidade também no atuar, no caso a caso. A construção do caso, né, do processo de intervenção, do cumprimento de uma medida, requer do seu investimento sobre ela, mas também requer da condição do adolescente cumprir a própria medida. Então, a gente tem que trabalhar em cima dessa ideia do projeto pedagógico, do PIA, né, o individual de atendimento, estrutura de material humanos, estratégias, regimento disciplinar, que a gente tem limite, né, está trabalhando com o adolescente com a possibilidade dele de entender o espaço. Pode avançar. Espaço físico também, a questão de condições, o Dr. Haroldo falou mais cedo, né, se tratando dentro da justiça comum, também a gente encontra isso nas medidas socioeducativas, o afolamento, né, a superlotação das instituições, dos internatos, né, dos centros de internação. Pode avançar? Pode passar. Em suma, as questões que são postas daí para frente, elas são
e dizem dessa prática nossa, dizem inclusive da nossa não prática, do que a gente não tem realizado enquanto psicólogos que demandam uma intervenção no campo judiciário. Qual que é o nosso fazer, o que a gente tem promovido para que essas coisas, pode avançar, sejam alcançadas por esse adolescente, prevendo a condição de particularidade, de excepcionalidade, porque é um sujeito em desenvolvimento intelectual, cognitivo, psicológico, e a condição dele, inclusive, cumprir essas medidas que são sancionadas a ele. Trabalhar com ele nessa construção possibilita uma reflexão desse novo sujeito que a gente está tentando emergir, né, desse sujeito social que nos apresenta. Pode avançar. Pode passar essas próximas lâminas. Então, a gente está trabalhando todo nas esferas, né, das políticas públicas, da condição de alimentação, de social, esporte, condições básicas, saúde, cultura, lazer, na perspectiva sempre, né, da reintegração social desse sujeito ou de uma inclusão social desse sujeito. Muitas vezes, em determinadas ocasiões também, o sujeito nunca entrou no cenário social, né? Ele não foi para a escola porque a mãe não possibilitava a condição de fornecer para ele a escola era distante demais, ou não tinha condições de investimento, de utilização de recursos. Isso responde, inclusive, o que a gente tem que dar de retorno para o judiciário, né? Assim, pensando na questão da nossa resposta enquanto profissional que responde por esse lugar, e aí é uma corresponsabilização junto com o judiciário, no sentido de dizer das condições desse sujeito, da condição de dizer do lugar dele, como que ele ocupa isso no cenário da responsabilização do sujeito judiciável, mas também dizer desse sujeito social, desse sujeito subjetivo, que está aí na na possibilidade de emancipação, de ser um sujeito de escolhas. Fica essas reflexões assim, para a gente, sabe? De pensar qual que é o lugar que a gente está ocupando mesmo na nossa prática jurídica, né? Diante da condição das medidas dos adolescentes autores de atos infracionais. Eu vou me ater por aqui, porque tem muita coisa para falar. Acho que é bom que a gente pode promover alguma discussão e debate posteriormente. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma honra poder estar aqui com vocês hoje, essa tarde gostosa aqui em Campo Grande, para estarmos conversando, né, sobre a psicologia jurídica. Quero agradecer a Mônica Lengruber, que é a coordenadora da Comissão de Psicologia Jurídica do Conselho Regional de Psicologia, Mato Grosso do Sul. Agradecer também ao nosso presidente do Conselho Regional, Carlos Afonso, e agradecer a plateia, o público, de colegas, né, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, advogados, pessoal do interior, como eu, né? Sou de Três Lagoas. Sejam todos bem-vindos e quase índos. Bom, Mônica pediu para que eu falasse para vocês, na organização desse seminário, sobre avaliação psicológica no contexto jurídico. Interessante que eu havia preparado uma palestra, né? E aí quando foi ontem, eu falei, olha, Sidney, nós temos uma mudança na programação, o Carlos também me ligou. Eu falei, não, sem problema, até por conta do episódio que nós enfrentamos aqui na questão, inclusive dos direitos humanos, na questão indígena, né? Sem problemas. E aí então eu preparei uma fala mais reduzida, até por conta da mesa, né? E como eu ia iniciar, estou encerrando. E fico até privilegiado, porque depois das brilhantes palestras que nós ouvimos aqui, minha fala, né, vai ser bem breve. Bom, vamos lá? Na realidade, vou conversar sobre avaliação psicológica. Preparei um material para uma fala não só acadêmica, mas uma fala também para as pessoas que estão ingressando, né, na psicologia jurídica ou psicologia forense, e para os acadêmicos que pretendem, que eu percebi que tem vários acadêmicos aqui também, parabéns pela presença, que futuramente forem trabalhar nessa área, né? Algumas dicas, algumas citações
dos cuidados que nós devemos ter com relação à avaliação psicológica. 27 de agosto de 62, iniciamos a psicologia, né? E ano que vem estamos fazendo 50 anos. Então, desde então, a psicologia vem avançando em todas as áreas, e a psicologia jurídica, por volta dos anos 70 para cá, ela deu um forte avanço, né, no Brasil, e hoje várias faculdades, inclusive em São Paulo, né, têm curso, né, na questão da psicologia jurídica e pós-graduações aí pelo Brasil afora nesse contexto. E o Conselho Federal de Psicologia, na presença do nosso ilustre presidente, Humberto Verona, e nas discussões que vêm sendo realizadas nas APAFs, nas assembleias, 2011, 2012 é o ano da avaliação psicológica, né? Então, por conta disso, nós vamos estar falando da avaliação psicológica específica no contexto jurídico. Eu trabalho no Ministério Público, na comarca, na cidade de Três Lagoas, já há 12 anos aproximadamente. E fui um dos pioneiros no Ministério Público do Interior, né? Aqui na capital já existiam algumas colegas, inclusive uma das grandes colaboradoras, Denise, né? Trabalha aqui no Ministério Público de Campo Grande. E quando eu cheguei em Três Lagoas, há 12 anos atrás, tivemos uma capacitação aqui e chegamos lá para trabalhar exatamente na questão da avaliação, né? Na psicologia forense. O fórum, na época, não tinha nem psicólogo. O Ministério Público foi pioneiro, através do concurso de 98, colocar no Estado, né, os psicólogos dentro o psicólogo jurídico dentro da psicologia jurídica, né? Bom, e baseado nessa experiência, né, eu gostaria de estar passando algumas contribuições do que eu vivi, do que eu vivenciei, que nós psicólogos passamos, né, enfrentamos no nosso dia a dia, dentro do Poder Judiciário, obviamente, dentro do Ministério Público, no órgão que eu faço parte. E aí eu trouxe aqui, depois tem uma referência para a pesquisa, algumas questões. A avaliação psicológica na psicologia forense ou psicologia jurídica é um importante procedimento para investigação e coleta de informações sobre a pessoa, que permite auxiliar o magistrado a estabelecer condutas, aplicar as leis e decidir sobre uma questão legal pertinente. Rafael falou hoje de manhã sobre a questão do exame criminológico, também bastante debatido ano passado, este ano, com relação à questão do exame criminológico. Saíram até duas resoluções, a 09, depois a 12, a 012 do CFP, atualizando a questão do exame criminológico, que nada mais é, ele até colocou aqui muito bem as resoluções, que é uma avaliação psicológica. Julgar, passar uma informação para o juiz, para o magistrado, sobre a pessoa, né? Sobre a pessoa humana interna, né? Ou que ainda está em processo de julgamento. Próximo. Todo procedimento psicológico do psicólogo perito, no processo de avaliação, deve ser seguido de acordo com as leis. Dessa forma, os cuidados em determinadas etapas, e eu vou falar das etapas daqui a pouquinho, importante a gente estar atento a essas etapas, do processo de avaliação, no uso dos testes psicológicos, na entrevista, etc. Devem ser redobrados, pois, na relação avaliador e avaliando, um possível descuido ou a não observação de determinada regra pode resultar em um trabalho perdido, que será questionado depois pelos opositores, os advogados, os promotores de justiça e até mesmo o magistrado. Então, quando se for
fazer uma avaliação psicológica, o perito ele tem que ter muito cuidado, muito observar os critérios que ele está utilizando, o planejamento, né, que ele determinou uma certa precedência, para que ele não cometa erros, né, que possa surgir margem aí a questionamentos dos opositores. Próximo. Atualmente, a perícia psicológica tem conquistado um lugar de muita importância no meio judiciário e vem avançando, né, nesses últimos 15 anos, 10 anos, vem avançando essa conquista. E para nós, psicólogos, é um dado muito importante, um campo de atuação muito abrangente. O Sérgio falou aqui do trabalho da rede de atendimento à criança e adolescente. Quanto isso vem aumentando nessa a construção dessa área da psicologia, né, no país. Cada vez mais solicitado, está se tornando uma prática bastante difundida devido à complexidade das questões que chegam ao judiciário. Juízes e promotores necessitam do conhecimento especializado para auxiliar no atendimento dos aspectos subjetivos, já muito bem falado aqui, né, tanto pelo promotor como o doutor Rafael hoje. As questões no atendimento, nas questões subjetivas, das relações humanas que estão envolvidas nos processos e que interferem em seu andamento e resolução. Então, a subjetividade da pessoa humana é muito intensa, nós sabemos disso, né? E o magistrado, né, os juízes e os promotores, às vezes não tem essa especialidade dentro da área psicológica. Por isso solicita de nós essa perícia, essa avaliação. Próximo. Partindo do pressuposto que se torna inviável ao magistrado fundamentar e justificar decisões que envolvam questões fora de sua área de atuação, este pode contar com o recurso da ciência psicológica. Então, é perfeitamente legal, e já vou mostrar no Código Penal o artigo que fala sobre a questão da perícia, da avaliação psicológica, até como prova. Próximo. Tá aí. A perícia psicológica, que é meio especial de prova, é um instrumento de caráter clínico e científico, um processo sistemático e criterioso que respeita princípios legais e éticos. Inclusive, na resolução 12, ela fala exatamente isso, né? O psicólogo que for trabalhar com avaliação psicológica deve tomar o cuidado dos nossos princípios éticos e científicos da nossa categoria, caracterizando-se como prova na medida em que permite incluir nos processos judiciais informações técnicas fundamentais para o juiz. Isso é muito importante. O artigo 420 do Código de Processo Civil diz: a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Então, o documento que nós elaboramos para o magistrado ou para o promotor, ele serve como prova pericial dentro do processo. Então, a nossa responsabilidade com a pessoa que está sendo avaliada é fundamental. Então, nós temos que estar bastante respaldado, atento aos procedimentos éticos da nossa profissão e ao científico. Próximo. Prime fala sobre uma posição sobre a avaliação psicológica. É um processo de busca de informações sobre o funcionamento psicológico das pessoas em situações específicas. Refere-se à análise e síntese dessas informações à luz dos conhecimentos da psicologia, com o propósito último de entender os processos psíquicos e sua relação com as situações problema, de forma a planejar ações e intervenções profissionais. O objetivo último desse processo é beneficiar as pessoas envolvidas, promover a saúde e o desenvolvimento psíquico dos indivíduos e, por conseguinte, a sociedade. Eu me preocupei em escrever um texto que é autoexplicativo, né?
PRIME nos mostra exatamente qual é a função da avaliação, qual o caráter, né, fundamental da avaliação, né, essa preocupação no funcionamento do psicológico, né, e também dos processos psíquicos com relação às situações problema. Próximo. E Machado diz que a avaliação psicológica é um processo de conhecimento do outro e tem um objetivo e um fim determinado. Então, ele nos atenta para o começo, meio e fim, né? Se você começa, se propôs, né, se foi solicitado pelo juiz ou pelo promotor que se faça uma avaliação psicológica, tomar cuidado com relação ao começo, meio e fim. Cuidado no bom sentido, não no... Próximo. E aí eu vou falar das 3 etapas que são fundamentais nós estarmos atentos para esse procedimento da avaliação. Primeiro, o estudo dos autos. Você vai realizar um processo, vai realizar uma perícia, não pode ter preguiça de ler. Às vezes, pegar aqueles processos, né, que chegam até você, pede vistas, para você estudar. Você, como o doutor falou de manhã aqui, né, o histórico de vida, muitas vezes, é fundamental no seu processo de avaliação. E, às vezes, no processo, traz ali, os autos, traz ali traz informações pertinentes e importantes para o seu trabalho. Então é possível realizar uma leitura técnica e detalhada de todas as peças processuais. E assim, o perito pode conhecer os caminhos escolhidos pelo juiz para obter informações, as versões dos promotores e dos advogados. Então, no processo, ele vai ter conhecimento do que o promotor, do que o juiz quer, os quesitos, que muitas vezes chegam até você, faça a avaliação psicológica, o que ele quer, o que eu, né, dessa pessoa, ou desse interno, ou dessa criança, desse adolescente. Então, você, com os autos em mãos, você tem condições de já formular alguma coisa, né, dos questionamentos do juiz. Consequentemente, você vai estudar ali dentro do processo as argumentações do Ministério Público, promotores de justiça e a defesa. Cada processo, eu costumo dizer que dá para se fazer uma dissertação de mestrado, né? Só. Você pega aquilo ali, estuda, né? Você vê as falas. E o júri, então, né? Quem já teve a oportunidade de assistir um júri. É fantástico. Então, a primeira etapa, para se fazer uma avaliação psicológica, leia. Tem uma leitura técnica, detalhada, de todas as partes, de todas as peças do auto. Próximo. Segunda etapa, o processo de avaliação pericial. Nesta etapa, inicia-se propriamente a avaliação. É a hora de colocar em prática métodos escolhidos durante o planejamento. Aqui, as informações são coletadas através de entrevistas, aplicações de testes específicas do psicólogo, observação e etc. É importante seguir durante o planejamento com flexibilidade. Muitas vezes, o seu planejamento não pode estar engessado. No meio do seu trabalho pericial, você fala, não, peraí, mas isso aqui eu não analisei. Apareceu um sujeito novo no contexto aqui que precisa ser entrevistado, né? Não, mas no meu planejamento não está. Mas por isso que eu te falo, a flexibilidade, a observação, né? E encaixar e mudar para um novo planejamento. No contexto pericial, o cliente é a autoridade requisitante da perícia. Às vezes o juiz, o Ministério Público ou o advogado, não o avaliando. Na realização da perícia, isso aqui é fundamental, né? Fundamental. A imparcialidade e a transparência são de fundamental relevância. O psicólogo deve adotar uma postura de neutralidade em relação às pessoas e fatos. Então, o perito vai elaborar uma avaliação,
tem que estar atento a essas questões. Né? Procurar, da melhor forma, clareza, transparência e neutralidade nos seus posicionamentos. Ok? E por último, próximo, a elaboração do laudo pericial. Poderíamos aqui ficar falando horas e horas do laudo. Inclusive, a academia nos mostra isso, viu? O código de ética, o código de processamento também, nosso, está lá, como se elaborar um laudo. Especificamente da psicologia jurídica, coloco aqui algumas dicas. A elaboração do laudo pericial. No laudo psicológico, os dados são reunidos e discutidos respeitando os princípios éticos para a sua elaboração. Então, existem princípios éticos, né? Não que eu acho, não que eu... Cientificamente, você tem que fundamentar o seu posicionamento, claro, respeitando a ética. E aí Santos só nos dá algumas coordenadas. O laudo consiste na fiel exposição das operações e ocorrências da diligência, com opinião fundamentada sobre a matéria submetida a exame, a que chegou o pedido. O laudo pode ser entendido sobre esses dois aspectos: a materialização do trabalho pericial desenvolvido pelo perito e a própria prova pericial sobre o aspecto técnico, que servirá para suprir as insuficiências do magistrado no que se refere ao conhecimento técnico-científico, proporcionando certeza jurídica quanto à matéria fática. Então, ele nos dá esses dois aspectos, né? Porque, já falado anteriormente, é a materialização do seu laudo, é a prova pericial. E também, além de ser uma prova, ele dá para o magistrado, né, conhecimento técnico e científico sobre a matéria fática. Bom, próximo. Para encerrar, eu coloco aqui: a atitude profissional do perito, na sua formação e experiência profissional, determinam todo o curso da avaliação. Então, a nossa atitude responsável e séria, fundamental, determina todo o curso da avaliação. Portanto, é imprescindível que o psicólogo, que atua como perito em instituições jurídicas, mantenha-se atualizado em sua área e siga rigorosamente os princípios éticos de sua profissão, sempre com a preocupação de garantir a dignidade das pessoas e, ao mesmo tempo, colaborar com a justiça. Próximo. Coloca aqui as referências. Quem atua, vai atuar, esse primeiro livro da Maria Cristina Neiva Carvalho, composto por vários autores, psicologia jurídica, enfim, aí está uma referência para depois, quem quiser, tá as ordens. E por último, próximo, obrigado, meu e-mail, telefone, para quem quiser conversar. Obrigado, era isso. Quero parabenizar os colegas pela exposição. E, doutor Sérgio, eu gostaria de perguntar a sua opinião sobre a fala do doutor Haroldo no período da manhã, quando ele diz assim, os jovens, né, os adolescentes, cumprindo medidas de internação nas unidades de internação, não deixa de ser um sistema prisional. E eu gostaria de entender, eu acho que a sua palestra justifica o oposto disso, né? Mas a gente tem conhecimento de que o processo, a maneira como esses jovens estão cumprindo medidas, né? Trancados, estão em regime fechado, né? Eu queria ver um pouco a sua opinião
em relação ao que o Dr. Haroldo disse. Esse é o fato. Realmente a gente percebe que as unidades de internação ou semi-internação, a semi-internação ainda tem uma estrutura um pouco mais confortante no que tange a uma casa terapêutica, né, no sentido de acompanhamento, né, um monitoramento mais moldável, né, dentro dos parâmetros sociais, assim, que se estabelecem em preconizam uma casa, né, no lar. Enfim, a internação ela está num processo hoje de denúncias, né? Assim, acho que dizer que a internação está nesse momento de ser uma penitenciária para adolescentes é grave, né? Isso é muito grave dizer disso, mas ao mesmo tempo é denunciador, né? Então, assim, se isso é fato, o que se tem feito para modificar esse cenário, né? O que eu posso dizer em relação à experiência que eu vivo em Belo Horizonte é que o Ministério Público tem feito constantes inspeções, né, assim, e constado isso, né, e aplicado sanções, né, assim, aplicado prazos, indenizações, multas, inclusive, diárias, para poder modificar esse cenário. Tem sido construídos novos centros de internações, tanto provisórias quanto estabelecidos, instituídos internações permanentes, para viabilizar um afrouxamento mesmo, né, dessas condições. Uma outra coisa que responde um pouco isso é a prática profissional. Né, assim, como que é a praxis do psicólogo, do assistente social, do técnico judiciário que está dentro dessas instituições que perpetua essa prática. Né, porque, para além dos muros, que é a instituição, né, essa instituição de internação, tem a instituição sujeito, a instituição psicológica, a instituição jurídica, e ela funciona com sujeitos, com seres humanos. Então, pensar essa instituição é pensar também na condução que a gente tem utilizado desse recurso para emancipar ou possibilitar condições para esses adolescentes não caírem dentro de um cenário de maiorização, né, da precariedade criminal. Né, assim, trazer essa condição para a adolescência é, no mínimo, devastadora para essa sociedade que vem, né, de adolescentes e futuros jovens. Nesse momento eu gostaria que o Sidney, que é nosso conselheiro, fizesse a entrega da nossa pequena lembrança ao Sérgio, em agradecimento. O Conselho Regional de Psicologia agradece.